Olá, eu sou a Valéria Borges e eu falo sobre dependência emocional. Gente, quando a gente fala em recaída emocional, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Ai, de novo. Ai, não deu certo. Mais uma vez, eu não consegui cumprir a promessa que eu fiz para mim mesma. E a gente fala assim, eu estava tão bem, estava dando tão certo na minha vida, eu estava conseguindo realmente segurar a minha ansiedade. Não sei o que aconteceu que de repente eu voltei a estaca zero. Um dos motivos das nossas recaídas emocionais são as nossas crenças, aquilo que nós aprendemos, aquilo que está guardado aqui na nossa mente que não nos ajuda. É a crença do não merecimento, é a crença de identidade, será que isso vai dar certo? Será que isso é para mim? Então isso fica guardado dentro de mim quando eu quero mudar um caminho, porque eu tenho muitos caminhos, eu já acostumei o meu cérebro com esses pensamentos, com essas ideias. Quando eu mudo a rota, a minha emoção chega e fala assim, será que é agora que você precisa seguir? As nossas recaídas emocionais, elas estão sinalizando que existe alguma coisa errada e essa coisa errada, ela precisa ser resolvida. Que coisa é essa? As nossas emoções. Só que a gente não consegue entender desse jeito. Por quê? A gente não consegue entender que uma recaída emocional é um sinal. Preciso parar. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo nesse meu novo caminho, nessa minha nova transformação, para eu tomar um fôlego e seguir em frente. A gente não entende dessa forma, por quê? Porque a gente acha que é sinônimo de fraqueza. E a gente entende que a gente voltou à estaca zero. Eu estava indo tão bem e não deu certo. Olha só, que tristeza. E a gente fica até surpreso com a gente mesmo. Por quê? Porque a gente não consegue valorizar o nosso processo de mudança. A gente não consegue superar essa ansiedade, essa necessidade de mostrar para a gente e para as pessoas o tempo todo de que nós somos perfeitos e felizes. A gente precisa, às vezes, repensar todos esses valores que foram mostrados para nós em apenas aparentar, em apenas ter. Ser é muito mais importante do que ter, porque quem eu sou vai sustentar aquilo que eu tenho. Quando a gente tem uma recaída emocional, significa que nós estamos num processo de mudança, de transformação. É quando eu tomo consciência de que eu não quero ser a mesma pessoa. Eu quero mudar meus padrões emocionais, eu quero diminuir a minha impulsividade, eu não quero me preocupar tanto com o que as pessoas pensam de mim. Isso é muito importante quando a gente toma consciência disso e luta para vencer esse padrão antigo. E a recaída emocional é dizendo para a gente que nesse processo de mudança a gente precisa seguir em frente, mesmo tendo uma recaída. Quando a gente tem uma recaída, não é nada novo. A gente pensa que a gente volta para a estaca zero, mas a gente não volta. A gente volta para um lugar conhecido. Eu não consegui. Eu preciso fazer uma pausa. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo, pensar nas minhas emoções, nos meus sentimentos, elaborar melhor as minhas crenças e seguir em frente. É essa mentalidade que a gente precisa desenvolver e grande parte das vezes a gente não consegue. Quando a gente estiver numa recaída emocional, a gente precisa pensar onde eu estou e onde eu quero chegar. Eu vou pegar o exemplo da ansiedade. Então eu penso assim, onde eu estou? Qual é o pensamento de uma pessoa ansiosa? Medo de errar, medo de perder o controle, quer correr contra o tempo. Algo vai acontecer. E desse pensamento, qual o sentimento que a gente desenvolve? Sentimento de que eu fico temeroso, temerosa. Eu fico nervoso, eu fico nervosa. Inseguro, insegura. Posso ficar preocupado, preocupada. Por quê? Porque eu dependo emocionalmente da emoção medo. E quando eu tenho consciência de que isso não é bom para mim, eu me proponho a mudar. Só que isso é tão forte porque eu sempre agi desse jeito. E as recaídas emocionais é para dizer, você está no caminho certo. Faça uma pausa, veja o que você precisa repensar. Veja qual é a emoção que você precisa elaborar.
Porque quando a gente está num processo de mudança, a gente está se esforçando. Nós não vamos ter mais os mesmos pensamentos ansiosos. Que a gente não vai ter mais os mesmos sentimentos ansiosos. Que a gente não vai ter mais a dependência emocional do medo. A gente se enche de coragem e quer ter novos pensamentos. Só que como o nosso cérebro ele quer poupar energia e a gente entra no piloto automático, ele fala assim: você vai fazer isso, mas está tudo certinho. Você já está acostumado a fazer do jeito que está. E como que o cérebro fala com a gente? Através dos nossos sabotadores. Isso é para você? Você tem certeza que é isso mesmo? Isso vai dar certo? Isso dá trabalho. Você novamente vai pensar em coisas novas, caminhos que você nunca trilhou. Até que ponto eu vou prosseguir? Até que ponto eu vou parar? Então a gente precisa abrir a nossa mente para ter novos horizontes. Não saturar os nossos pensamentos com ideias antigas, ideias que nós já estamos cansados, ideias que não deram mais certo. A gente não quer ter o mesmo comportamento, ter a mesma atitude. A gente quer superação emocional. E todo o processo de superação emocional tem as recaídas, tem altos e baixos, não tem jeito. A gente precisa enfrentar. Quando a gente entende que as nossas recaídas emocionais, elas são importantes, a gente entra num processo de amadurecimento emocional. A gente entende, bom, posso cair, eu posso pensar em desistir, mas eu vou seguir adiante. Por quê? Porque do jeito que está, do jeito que eu estou conduzindo a minha vida, não dá para prosseguir. Durante muitos anos da minha vida, eu tive muitas recaídas emocionais. Só que a diferença é que hoje eu tenho consciência. Nas nossas recaídas emocionais, o que é importante a gente perceber? Os gatilhos. As pessoas que estão ao nosso lado, as informações que a gente recebe, os estímulos externos. A gente precisa, além de fazer esse filtro, ter autorresponsabilidade. Entender, bom, eu tive uma recaída, é minha responsabilidade seguir em frente. É minha responsabilidade ponderar o que eu estou sentindo e ver o que eu posso fazer de melhor para mim. Então, quando eu percebi que eu podia ter essa conversa comigo mesmo, eu comecei a enfrentar. Enfrentar é assumir a minha responsabilidade, seguir adiante e ver o que eu posso fazer com os recursos que eu tinha naquele momento. Todas as vezes que você estiver nas suas recaídas emocionais, todas as vezes que você desistir, tentar desistir e você perceber que isso vai demorar e você ficar com as suas emoções à flor da pele, oscilando, se sentindo a pior pessoa do mundo, você vai lembrar desses 3 elementos e você vai escrever esses 3 elementos. Quando vir a recaída, você conversa, tá, o que eu posso fazer? Esses 3 elementos vão te dar a direção para você entender como você vai caminhar apesar das suas recaídas emocionais. Primeiro, gatilhos. Segundo, autorresponsabilidade. Terceiro, enfrentamento. Então você pega uma folha e faça 3 colunas. Escreva. Eu vou dar sugestão aqui de gatilhos, tá? O que são os gatilhos? Aquilo que te move, aquilo que está despertando em você aquela emoção para você desistir. Qual foi a emoção? Pode ser os seus pensamentos, tá? E pode ser também os estímulos externos, de tudo, de todas as pessoas. Qual é o sentimento que traz para você esse gatilho? É sentimento de dúvida? Isso é importante você perceber, tá? São conselhos que às vezes você recebeu um conselho e você nem estava pensando em desistir. Segundo ponto dessa trilha transformadora, autorresponsabilidade. Quando a gente tem uma recaída, quando a gente está se propondo a um caminho de mudança, a única pessoa responsável por esse caminho sou eu, não é o outro. Então a autorresponsabilidade, o bem-estar emocional é meu. A responsabilidade é minha.
E quando a gente recai, geralmente a gente tem uma tendência que as pessoas ajudem a gente. Eu estava tão bem assim, eu estava ótima. Mas algumas pessoas falam que isso não vai dar certo, que demora muito, que é perca de tempo. Entende o discurso de vitimismo? Eu estou eximindo da minha responsabilidade para dizer que eu parei, porque o outro deu uma sugestão, me deu um conselho, e eu achei melhor seguir o que ele disse. Porque eu entendo que ele sabe o que é melhor para mim. Não, ele não sabe. Ele apenas quer dar uma sugestão a você. Quando a gente busca culpados, isso não vai resolver o nosso problema. Quando a gente não desenvolve a autorresponsabilidade, significa que a gente ainda não está totalmente firme naquilo que a gente acredita. Então, a sua autorresponsabilidade precisa ser muito forte, muito grande. E a gente ganha autorresponsabilidade no meio do caminho com essas pessoas que estão ali tentando desviar a gente da rota. Então é muito importante desenvolver a autorresponsabilidade para a gente sair do lugar, não ficar muito tempo nessa recaída emocional. O último passo é o enfrentamento. Fugir é pior. Fugir é dar vazão a perigos imaginários. Quando a gente foge, quando a gente não enfrenta as nossas recaídas emocionais, a gente está cultivando os mesmos hábitos de desistência, de pensamentos distorcidos que a gente não vai conseguir, de que essa mudança não é para mim. Então, se você não tiver muito forte aquele desejo de mudança que você quer realizar na sua vida, você pode até enfrentar, só que você vai demorar. Enfrentar é dar a você a oportunidade de dizer eu vou conseguir. Então a gente precisa entender que as nossas recaídas, grande parte delas, elas estão alicerçadas debaixo das nossas crenças. Eu sempre segui por esse caminho e sempre deu certo, só que eu quero coisas novas, eu quero uma outra vida para mim, eu quero um outro pensamento, eu quero uma outra atitude. Eu não quero mais continuar na mesma pessoa que eu fui há tanto tempo, porque esse modelo de vida não está dando certo para mim. Tenha em mente que esses 3 pontos dessa trilha transformadora pode te ajudar a ter os gatilhos, assumir a sua responsabilidade e enfrentar. Entenda as suas recaídas como uma bússola, um caminho, um direcionamento que vai te ajudar a dar passos mais fortes na direção que você tem. E você tem uma trilha transformadora que pode te ajudar nessa jornada. Pode te ajudar a superar a dependência emocional. E se você ficou comigo até o final, eu te agradeço e te espero no próximo.